E todo filme em preto e branco que fala de assunto histórico e tem cinema no meio vai ser indicado ao Oscar? E se for, será que nenhum passa de um Oscar bait barato? Enfim, vamos a estes e outros questionamentos aqui no vídeo sobre Belfast, filme de 2021 dirigido por Kenneth Branagh, e a resposta aos meus questionamentos anteriores é não. Tudo bem que no caso de Mank foi exatamente isso, um filme tecnicamente perfeito, mas que não tem aquela paixão pelo cinema que vemos em outras obras. Já no caso de Belfast, é diferente. Nesse filme que foca na infância de um garoto em meio aos conflitos religiosos de sua região, a começar pela cena de abertura do filme, que é de altíssimo nível. A passagem do colorido para o preto e branco é muito bem feita, de forma suave, as crianças brincando com a música no fundo é extremamente bem feito e te coloca inteiramente naquele universo. Me lembrou um pouco a primeira vez que a Thomasine McKenzie vai para os anos 60 em Last Night in Soho, tem crítica no canal. Mas enfim, logo depois, vem os protestantes quebrando tudo e a calma do filme infantil e cômico se torna uma cena de ação absurdamente num piscar de olhos, te deixando extremamente impactado com tais atos de uma hora para outra. Chegou a me lembrar um pouco o início de O Resgate do Soldado Ryan, logo na praia. Mas o problema é que a impressão que fica depois disso é de que se esse início foi tão bom, o resto será ainda melhor. E não é bem assim, o Kenneth logo nesse início já se mostra um bom diretor, mas os problemas começam mesmo a seguir. O filme tenta ser um relato da vida de um garoto e ao mesmo tempo um relato do período histórico que a capital da Irlanda estava vivendo durante aquela época. E ao tentar fazer um pouco de cada coisa, ele não consegue fazer nada por completo, e é aí que fica o problema. Ao ser em determinados momentos historicamente impreciso para fortalecer a história de vida do protagonista, o filme perde pontos, e ao abrir mão do desenvolvimento de personagem para focar em pequenos períodos historicamente, o filme também perde pontos. Não digo que toda obra de ficção deve ser idêntica aos fatos, mas é que esse filme ele se esforça e tenta ser, mas acaba não sendo devido ao pobre aproveitamento da situação. Infelizmente fica um pouco, por mais que um pouco, a sensação de potencial perdido. Mas se engana quem acha que o filme é horrível. A cinematografia é perfeita, delicada e o passeio entre o preto e branco e o colorido é muito bem aproveitado. A direção de arte é excepcional e as casas são típicas da época. Todo esse cuidado é perceptível. As discussões sobre religião que o filme levanta são importantes. Todo o lance do garoto não poder se assumir protestante devido à avó católica e outras coisas te mostram um preconceito nesse local, que acabou, se não me engano, em 1998, mas depois os conflitos acabaram continuando. E ainda tem a parte do aprendizado, do negacionismo, que é muito forte, principalmente na parte dos católicos, com a avó do protagonista, que aliás é muito bem vivida pela Judi Dench. Tem cenas que são interessantíssimas. Mas enfim, ao meu ver, o principal problema do filme são suas simplificações de fatos históricos, o que poderia ser justificado devido ao olhar infantil que o longa se propõe, mas o problema é que quando estas ações infantis comprometem até mesmo as ações dos adultos, coisas que, ao meu ver, o Kenneth faz para evitar certas situações polêmicas que poderiam ocorrer. E ao meu ver, o filme poderia explorar melhor a parte histórica. Existem algumas conveniências e esse tipo de coisa no filme é que me afasta um pouco da obra. Mas ainda assim, isso não exclui nem diminui os pontos positivos, que são vários e muito maiores do que os negativos. E para encerrar, tem algo que eu acho excelente no filme, que é a maneira com que vários pequenos grupos de relações que funcionam muito bem, como por exemplo, tem o Buddy e sua prima, a Moira, se eu não me engano, é uma relação linda e muito divertida de acompanhar. Tem o Pa e a Ma, que são o pai e a mãe do protagonista. Eles enfrentam diversas crises conjugais, problemas financeiros e religiosos, e tudo isso é muito bem explorado, tudo é levado ao máximo pela situação ao redor em que eles enfrentam. E é ótimo ver o desfecho do casal. Eu reconheço que o Kenneth poderia ter tomado decisões melhores, diferentes, poderia ter se arriscado um pouco mais, mas ainda assim é demasiadamente gratificante ver aquela cena dos dois dançando ao final do filme. Tem o Poppy e a Granny, que tem o arco mais divertido e engraçado do filme. Tem a frase "eu não entendo o que sua avó fala até hoje", que eu aposto que futuramente será uma frase lembrada. Ela diz muita coisa e serve como efeito cômico ao mesmo tempo. Em toda a parte da Judi Dench ser uma católica extremamente fervorosa e intolerante, que é real, é sério, mas o filme trabalha com uma sublimidade impressionante. É muito interessante a maneira que ele constrói esses pequenos vínculos entre personagens. Mas enfim, para resumir, eu gostei bastante de Belfast. É tecnicamente muito bem feito, o roteiro, por mais que não seja o melhor da história, ainda assim é muito bom e te leva a situações interessantíssimas.
com um contexto histórico ainda melhor. Eu acho que poderia ser melhor aproveitado, não é perfeito, mas eu gostei demais de Belfast. É um pouquinho atrás de Don't Look Up, mas só um pouquinho. Nota 8.9. Então foi isso, pessoal. Eu vi que Belfast foi um filme bem divisivo, uns amaram, outros acharam péssimo. Eu quero que vocês que assistiram o vídeo até aqui deixem suas opiniões nos comentários, mas lembrando sempre com muito respeito à opinião próxima. Eu não odiei o filme, como eu falei, na verdade eu gostei muito, apenas não achei perfeito. Conte aqui o que você acha e tem a dizer sobre esse filme. Então é isso, pessoal, e tchau! Story ends, but rather the place where it begins. Do you think me and that girl have a future? Well, why the heck not? You know she's a Catholic.